Olá, boa noite, na graça e na paz do Senhor. Tudo bem com você? Que bom que você está aqui nessa quinta-feira e nós estamos dando início a mais essa rodada de estudos bíblicos aqui no canal da nossa igreja. E nessa rodada nós queremos trabalhar sobre esse assunto dos sinais dos tempos, né? Que é um assunto muito importante para os dias que nós estamos vivendo hoje, né? Porque a volta de Jesus é algo que está aí às portas. E o próprio Jesus, durante toda a sua trajetória de vida aqui nesse mundo, nos ensinou e nos deixou bem claro que ele voltaria para buscar a sua igreja. E é interessante observar que esses sinais seguiriam, né, antecederiam ao seu retorno a esse mundo. Jesus prometeu que voltaria para nos buscar. Jesus prometeu que estaria preparando o lugar para que onde ele estivesse, eu e você também estivéssemos com ele. E é isso que nós queremos estudar nas próximas semanas, falando a respeito da volta de Jesus. É um tema muito importante e é um tema que eu e você precisamos ter muito firme no nosso coração para a gente poder enfrentar esses momentos que antecedem a volta de Jesus. Você deve estar falando assim, pastor, então significa que Jesus vai voltar agora? Não, Jesus não vai voltar agora. Mas esses sinais, eles antecedem a volta de Jesus. Por isso nós precisamos estar preparados, ter um conhecimento adequado a respeito disso e ver o que a palavra de Deus nos ensina a respeito da volta de Jesus, tá bom? E especialmente na lição de hoje, nós queremos estudar alguns sinais que antecedem a volta de Jesus e também como é que eu e você temos que proceder diante dessa realidade. Porque afinal de contas, a volta de Jesus é algo muito especial e algo que vai consumar todo o plano de redenção de Deus para a raça humana. Nas próximas semanas, nós estaremos estudando alguns assuntos relacionados à perseguição da igreja, o esfriamento da fé, a propagação de falsos profetas, né? o interesse por milagres e também a questão dos desastres naturais que estão acontecendo, e nós estamos inclusive vivendo um período desse, de um desastre natural através dessa pandemia. Então todos esses assuntos compõem aquilo que nós entendemos como os sinais dos tempos, tá bom? Então eu quero que você fique muito atento, que você não falte, que você também, se puder, convide seus amigos para estarmos juntos aprendendo da palavra de Deus e aquilo que o Senhor quer nos ensinar através dessas 4 semanas, onde nós estaremos estudando sobre os sinais dos tempos, tá bom? Agora, nós queremos começar o nosso estudo de hoje respondendo a seguinte pergunta: como saber quando será o retorno de Jesus? É importante nós entendermos isso. É importante nós respondermos essa pergunta. O retorno de Jesus ele sempre foi um assunto de grande interesse por parte da igreja. Desde que Jesus ensinou sobre a sua segunda vinda, as pessoas têm se interessado em saber quando isso vai acontecer. E isso às vezes acontece por vários motivos. Algumas pessoas podem querer saber apenas por uma curiosidade, para saber quando que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Outras pessoas até por medo podem querer saber quando Jesus vai voltar. Outras pessoas podem até ter motivos nobres no seu coração, para pregar o evangelho, para falar do amor de Jesus a outras pessoas. E outras pessoas também podem estar querendo saber a respeito da volta de Jesus por motivos não tão nobres assim. Mas fato é que a volta de Jesus sempre foi um assunto que despertou grande interesse por parte da igreja de Jesus. Tá? Agora, os próprios discípulos, isso não é uma coisa que é exclusiva e específica nossa. Os próprios discípulos, eles se interessaram em saber quando seria o retorno de Jesus. Tanto que lá em Mateus capítulo 24, no versículo 3, a palavra de Deus diz assim: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Isso aí lá naquele momento que Jesus está ali, ele havia acabado de pregar a respeito, de dar uma palavra, de trazer uma mensagem a respeito do princípio das dores, da grande tribulação, de todos esses assuntos, e os discípulos então fazem essa pergunta. Jesus então a partir daqui começa a ensinar a respeito da sua volta. Mesmo depois da ressurreição, esse foi um assunto que despertou muito interesse nos discípulos. Por exemplo, lá em Atos capítulo 1, versos 6 e 7, quando Jesus está no seu último encontro com os discípulos, eles mais uma vez perguntam para Jesus. E agora, olha só a resposta que Jesus dá para eles. No versículo 6 e 7 de Atos capítulo 1. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E olha agora a resposta de Jesus: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu
pela sua própria autoridade. Então, uma coisa que é interessante é que Jesus sempre deixou claro que ninguém pode saber do momento exato do seu retorno. Ele não sabia, os anjos do céu não sabem, isso cabe apenas e tão somente ao Pai. Como no texto de Atos que nós acabamos de ver, como também em Mateus capítulo 24, no versículo 36, a palavra de Deus diz assim: quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Interessante, você vê que Jesus ele está falando para os discípulos em duas ocasiões que não compete a ninguém saber esse dia. A única pessoa que sabe disso tudo é o Pai, é Deus. É Ele quem sabe o dia e a hora que Jesus vai voltar. Agora, mesmo assim, Jesus ele deixou vários sinais que antecederiam, que precederiam o seu retorno. E pela observação desses sinais, os seus discípulos podem e devem saber que o seu retorno está cada vez mais próximo. Nós poderíamos dividir esses sinais em pelo menos duas categorias bem distintas. Primeiro, os sinais relativos à situação do mundo, e esses sinais seriam relacionados à condição social, à política e à economia do mundo, às catástrofes naturais, e também sinais que são relativos à igreja e à fé. E aí nós poderíamos dizer que esses sinais seriam relacionados ao aparecimento do anticristo, ao esfriamento da fé, à perseguição à igreja, à propagação do evangelho, os falsos profetas que surgiriam e por aí vai. Agora, isso tudo nós vamos ver nas próximas lições sobre esses sinais relativos à igreja e à fé. Nessa lição, nós vamos trabalhar um pouquinho os sinais relativos à situação do mundo. E aqui é interessante observar que esses sinais que nós vamos estudar hoje sempre estiveram presentes na história da humanidade. Agora, eles nunca aconteceram com tanta frequência e com tanta intensidade que ele tem acontecido nos últimos 100 anos. Então eu e você precisamos ficar bem atentos a esses sinais. Esses sinais eram evidentes, esses sinais sempre aconteceram, mas nos últimos 100 anos da história da humanidade, eles estão cada vez mais presentes na história da humanidade. Então, quais são então esses sinais? Quais são os sinais relativos à situação do mundo que indicam o retorno de Jesus? Nós queremos responder isso para você. Em primeiro lugar, o primeiro sinal é a vida cotidiana normal. O que isso quer dizer? Jesus ensinou que um dos sinais que antecederiam a sua volta, que indicam o seu retorno, as pessoas estariam vivendo assim, de uma maneira normal, despreocupada com a vida de Jesus. As pessoas, alguns até iriam questionar se de fato Jesus existiu e Jesus viria para buscar a sua igreja, se Jesus voltaria. Agora é interessante a gente observar que as pessoas viveriam despreocupadas e viveriam despretensiosamente. E a palavra de Deus tem um texto registrado em Lucas capítulo 17, dos versos 26 até o verso 30, que deixa a gente muito intrigado com isso. Olha só o texto, acompanha aqui com a gente na projeção. Diz assim: assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se, sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e então veio o dilúvio e destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando, construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Olha só o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que no dia do seu retorno as pessoas estariam vivendo normalmente, como se ele não estivesse prestes a voltar. Como está descrito no texto, como nos dias de Noé, nos dias de Ló, as pessoas estavam vivendo do jeito que elas queriam. As pessoas estavam caminhando e andando do jeito que elas achavam que deveriam viver. E de repente o Senhor veio. E de repente o fogo, veio a chuva e destruiu a terra. De repente veio o fogo e enxofre do céu e destruiu a cidade. Vai ser da mesma forma com Jesus.
As pessoas não vão estar nem aí para a volta de Jesus. E Jesus virá. Um outro texto em Mateus capítulo 24, versos 43 e 44, registra as seguintes palavras. Olha só o que Jesus fala. Mas entendam isso. Se o dono da casa soubesse a hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Interessante isso que Jesus está falando, né? Na hora que ninguém, o ladrão telefona para casa de uma pessoa e fala assim: ô fulano, eu estou indo roubar você. O ladrão ele não manda recado, ou manda um WhatsApp para você e fala assim: ó, estou passando na rua tal e vou roubar sua casa. Não, ele não faz isso. Ele chega quando você menos espera. E Jesus está nos ensinando que a sua segunda volta vai ser exatamente assim. As pessoas vivendo de qualquer jeito, as pessoas vivendo despretensiosamente, as pessoas nem aí com o que estão acontecendo, se esquecendo inclusive da volta de Jesus, se esquecendo inclusive do próprio Jesus. E aí então Jesus vai aparecer. Jesus vai se revelar. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Esse é o primeiro sinal, né? O cotidiano, a vida cotidiana. Mas tem um segundo sinal. E o segundo sinal são as guerras. São as guerras. Jesus deixa, através do seu ensino, dos sinais que antecederiam a sua volta, muito claro que haveria guerra, lutas entre nações e reino. E lá no texto, em Mateus capítulo 24, versículos 6 e 7, a palavra de Deus diz assim: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino como reino. É verdade, irmão, sempre houve guerras. Mas no século XX e já no século XXI, nós estamos presenciando guerras acontecendo para todo lado. Guerra civil. O século XX viu duas grandes guerras mundiais. Fora as guerras de Vietnã, as guerras da Coreia, as guerras da separação da antiga Iugoslávia, né? Ali a guerra da Sérvia, Bósnia, o Kosovo, a guerra do Golfo, né? Os conflitos internos em vários países vivendo guerra civil, né? Até mesmo Moçambique, que é um país que nós ajudamos em termos de missões, né? As guerras ali, a guerra civil em Moçambique acabou na década de 70. Hoje acontecem conflitos no mundo inteiro, mesmo com essa pandemia que está acontecendo, na África, existem vários países que estão em guerra civil. Aqui dentro do nosso país, a gente não vive uma guerra de nação contra nação, de reino contra reino, mas a gente vive uma guerra contra o crime organizado, contra as drogas, contra a corrupção, né? Mas aqui, voltando a falar desse tipo de guerra que Jesus está falando, nações se levantam contra nações. Vivemos uma boa parte do século XX, né, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, a chamada Guerra Fria, que todo mundo achava que o mundo ia acabar de uma hora para outra por causa de uma guerra nuclear entre, né, a União Soviética e os Estados Unidos, o bloco capitalista e o bloco comunista. 70 anos nessa escuridão, né, dessa guerra acontecendo. Agora, tudo isso, nesses últimos tempos, se multiplicaram. Hoje nós temos visibilidade dessas guerras. Né? Quem de vocês aí que são um pouquinho mais experientes aí vão se lembrar no começo da década de 90, né? A Guerra do Golfo, entrava um barrilzinho na TV Globo, né? E anunciava que a Guerra do Golfo estava entrando e eles mostravam os ataques dos Estados Unidos ao Iraque. Né? Vimos aí o 11 de setembro, essa guerra contra o islamismo. Enfim, guerras e rumores de guerras. E isso vai continuar acontecendo, mas nunca aconteceu com tamanha intensidade que tem acontecido nos últimos 100 anos sobre a face da Terra. Uma outra coisa importante, que é um outro sinal importantíssimo, são as fomes. Jesus também ensinou que um dos sinais do seu retorno seria a fome. Mateus 24, 7, olha só. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. É verdade que o mundo, desde que é mundo, existe a fome.
Por exemplo, se você pegar na Bíblia, você vai se lembrar que José do Egito, ele salva a sua família, né? O seu pai, o Jacó e todos os seus irmãos, e, enfim, toda a sua família. Ele salvou no momento que havia uma fome mundial e o Egito tinha os mantimentos. Mas também é verdade que nunca a escassez de alimentos foi um problema mundial tão grande, tão sério quanto tem se tornado ultimamente. Quando se fala em Etiópia, a gente lembra do quê? Aquelas crianças e adultos todos desnutridas, morrendo de fome. Tem aquela cena, né? aquela foto, né? Da criança praticamente morrendo e um abutre esperando a criança morrer para vir bicar o abutre, e o fotógrafo consegue pegar aquela imagem. Somália. Agora aqui, recentemente do nosso lado, a Venezuela, as pessoas comendo rato, as pessoas por causa desses embargos econômicos, Coreia do Norte, né, a boa parte da África que nós estamos falando, os refugiados que estão acontecendo lá no Oriente Médio, especialmente por causa da guerra na Síria. Né, você se lembra, uns anos atrás, o menino Island, né, que foi encontrado morto ali na praia, e aquilo gerou uma comoção mundial. É interessante nós observarmos que a fome é uma preocupação em todo o mundo. Né? Aqui na América Latina, né, nós tivemos, quando aconteceu o terremoto no Haiti, né, milhares e milhares de famílias passaram por necessidades, e até hoje passam grande privação por causa daquilo que aconteceu. Né? Então, assim, a fome ela tem sido algo que tem devastado o mundo. Né? Existem medidas que são tomadas pelos órgãos internacionais, especialmente a ONU, e existem estatísticas que dizem que em torno de 80 milhões de pessoas morrem por ano ao redor do mundo por causa da fome. Você pode pesquisar isso lá junto à ONU, e especialmente uma entidade chamada como a PMA, que é o Programa Mundial de Alimentos da ONU, que é um fundo que a ONU criou para combate à fome e à miséria. Então, essas coisas estão acontecendo. E 40% da comida que nós produzimos hoje no mundo, elas estão canalizadas em apenas um bloco de países. E muitos outros países estão passando fome ao redor do mundo. Então isso é muito sério. Isso é muito sério. Então você pensar numa estatística que aproximadamente 80 milhões de pessoas morrem por ano por causa de desnutrição e coisas ligadas à fome, é um número extremamente alto, porque este é um sinal que antecederia a volta de Jesus. Mas também tem um quarto sinal. O quarto sinal são os terremotos. Jesus ensinou que os terremotos no mundo iriam anteceder a sua volta. Vamos mais uma vez olhar em Mateus capítulo 24, versículo 7. Jesus diz assim: haverá fomes e terremotos em vários lugares. É verdade também que terremotos sempre aconteceram, mas também é verdade que eles nunca foram tão fortes, tão frequentes e tão devastadores como eles estão sendo agora nesses últimos anos. Vou dar aqui uma estatística rapidinha para você de alguns desses incidentes e como eles estão crescendo e aumentando a sua força. O terceiro terremoto mais forte do mundo aconteceu em Portugal no dia 1º de novembro de 1755 e atingiu 9 graus na escala Richter, que vai até 10. O segundo mais forte foi no dia 26 de dezembro de 2004, vocês se lembram disso, lá na Indonésia, e devastou a Indonésia. Inclusive tem até um filme que chama Impossível, que é baseado numa história verídica que aconteceu durante esse terremoto. Tsunamis, enfim, destruiu todas ali as ilhas que compõem a Indonésia. Esse foi o segundo mais forte. E o mais forte de todos aconteceu no dia 22 de maio de 1960, no Chile, e ele alcançou 9,5. Agora, qual é o dado interessante aqui? Interessante pensar que os maiores terremotos estão acontecendo nos últimos 250 anos. É interessante isso. Nos últimos 250 anos, e especialmente no século XX, nós tivemos os dois maiores. Volto a dizer, são sinais que antecedem a volta de Jesus. Você sabia que, por exemplo, no Brasil,
tem acontecido terremoto até com uma certa frequência? Deixa eu dar para você alguns dados aqui. 31 de janeiro de 1955 no Mato Grosso, estado do Mato Grosso, 6,6 da escala Richter. Em 1980, no litoral do Espírito Santo foi registrado um tremor de 6,3 da escala Richter. 1983, no Amazonas, o terremoto atingiu 5,5 na escala Richter. E em 22 de abril de 2008, muitos de vocês vão se lembrar disso, aconteceu no litoral de São Paulo um terremoto atingindo 5,2. É interessante também a gente notar que os 4 maiores terremotos aconteceram em apenas 50 anos. É coincidência? Não. É a palavra de Deus se cumprindo. Mas também não para por aí. Tem um quinto sinal. E aqui eu chamo a sua atenção. O quinto sinal, epidemias. Jesus ensinou que antes do seu retorno, o mundo seria marcado por pestes e epidemias. Lucas capítulo 21, versículo 11. Haverá grandes terremotos, Jesus dizendo, fomes, pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. É verdade também que as epidemias sempre aconteceram, né? E muito pela própria culpa do ser humano, mas fato é que as epidemias aconteceram. Por exemplo, por falta de saneamento básico, a Europa foi simplesmente assolada pela peste negra na Idade Média. Segundo alguns especialistas, a peste negra matou entre 25 e 75 milhões de pessoas na Europa no século XIV. É muita coisa, não é verdade? Mas também é verdade que nunca as epidemias e novas doenças surgiram com tanta frequência. A nossa geração tem sido testemunha ocular de muitas dessas epidemias. Por exemplo, na década de 80, tivemos a AIDS, que até hoje não tem cura. Mas houve uma explosão da AIDS entre os anos de 1984 até 1989. Uma explosão. Depois a gripe aviária. Depois vocês se lembram, no ano de 2003, o primo do Covid-19 aí, ele atendia pelo nome de SARS, ele pegou várias pessoas na Ásia. Depois, em 2009, vocês se lembram de uma outra pandemia, do H1N1. Muitas e muitas pessoas morreram por causa dessas pandemias, dessas epidemias. Né? A gripe espanhola, que logo depois da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, matou uma boa parte da população mundial. Chegou no Brasil, inclusive. Né? Então, o mundo ele tem sido assolado. Agora, né? Estamos em 2020, gravando esse estudo bíblico aqui por vídeo, porque nós não podemos ficar juntos, porque nós estamos separados, isolados e distanciados socialmente por causa de uma pandemia causada pelo Covid-19, o coronavírus. Então, estes sinais, eles estão antecedendo a volta de Cristo. São sinais que Jesus mencionou que eles estariam acontecendo com maior frequência. Agora, ao passar dos anos, os sinais que Jesus mencionou foram se tornando cada vez mais intensos e frequentes. Então, a nossa conclusão lógica é que essas profecias estão se cumprindo e que o retorno de Jesus está cada vez mais próximo. É isso que nós podemos tirar de lição disso tudo que nós estamos falando aqui. Assim como nós olhamos para o céu e nós podemos concluir que vai chover, nós também podemos olhar para as Escrituras e ver o que Jesus nos ensina através disso e concluir que o retorno do Senhor está mais próximo do que a gente pensa. Concordando com isso, veja as instruções de Jesus aos seus discípulos em Mateus capítulo 24, versos 32 a 33. Ele diz assim: aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam, as suas folhas começam a brotar. Vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando vierem todas essas coisas, saiba que ele está próximo, às portas.
Jesus falou, quando vocês começarem a observar que tudo isso está acontecendo, fiquem atentos, porque eu estou prestes a retornar. Está muito próximo o meu retorno, a minha volta. Agora, o fato de Jesus ter dado importância a esses sinais nos ensinam duas coisas importantíssimas nesse processo todo. Primeiro de tudo, ensina a misericórdia de Deus. Porque a misericórdia é para aqueles que estão perdidos. Então, eles precisam saber disso para que dê tempo deles se prepararem e crer em Jesus. E uma segunda coisa importante que esses sinais nos mostram é a esperança. Porque para nós que somos salvos, nós não vamos desanimar porque nós sabemos que vale a pena perseverar na fé, superar as perseguições, superar os sofrimentos, não se envergonhar do Evangelho, porque a vitória final vai ser do Senhor. E nós estaremos na eternidade com Ele. E aí não vai ter mais pandemia, não vai ter mais terremoto, não vai ter mais guerra, não vai ter mais fome, não vai ter mais nada dessas coisas. Porque nós estaremos com o Senhor lá no céu. A palavra de Deus não aponta apenas para um passado de perdão, mas também para um presente de bênção e um futuro de vitória. Romanos capítulo 8, versos 17 e 18 diz assim: se somos filhos, então somos herdeiros, e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. E agora olha só que legal o verso 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Aleluia! Isso tem que gerar esperança no meu coração e no seu coração, de que mesmo que esses sinais venham e nos façam passar dificuldades, nos façam sofrer muitas vezes, é um sinal de esperança e misericórdia. É um sinal de misericórdia porque nós vamos crer e estar preparados para a volta de Jesus. E um sinal de esperança de que um dia nós estaremos todos juntos com Ele, lá na eternidade. Agora, para finalizar a nossa reflexão hoje, eu quero responder essa segunda pergunta. Como é que nós devemos agir? Como é que nós devemos agir diante disso tudo? O que eu e você precisamos fazer? Primeiro de tudo, expectativa. Agir com expectativa. Porque como nós não sabemos o momento exato, nós precisamos viver na expectativa de que vai ser em qualquer momento. Então, a nossa expectativa não é de medo, não é apreensão. Ah, meu Deus, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Não. Tem que ser uma expectativa que gere alegria. Uma expectativa que gere um senso de urgência no nosso coração, de nós andarmos com Deus, de nós fazermos a vontade de Deus para podermos desfrutar da eternidade ao lado do Senhor. É diferente. Nós que somos salvos de verdade e aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, não podemos temer a volta de Jesus. Porque para nós é a coroação do prêmio da soberana vocação que um dia o Senhor nos chamou para viver. De um dia da nossa decisão de andar com Jesus. Então tem que ser motivo de alegria e regozijo em nosso coração. Também, em segundo lugar, diante desses sinais do retorno de Jesus, nós devemos agir com preparo. Com preparo. Porque nós precisamos estar adequadamente preparado para o retorno de Jesus. E Jesus deixou isso muito claro nos seus ensinos. Por exemplo, nós não vamos entrar aqui muito no texto por causa do nosso horário, nosso tempo já está se esgotando, mas existe em Mateus capítulo 25, dos versos 1 a 13, a parábola das 10 virgens. Jesus conta nessa parábola que 5 eram prudentes e 5 eram insensatas. 5 levaram azeite extra nas suas vasilhas para encontrar-se com o noivo. E 5 não levaram azeite extra para o encontro com o noivo. O noivo se atrasou, demorou um pouquinho para chegar. Quando ele chega, anunciam a chegada do noivo. E quem entra para as bodas, para quem entra para o casamento, são as virgens sensatas, as virgens prudentes, que tinham azeite extra nas suas vasilhas porque elas estavam preparadas. Então, eu e você precisamos estar preparados. Porque as tolas não entraram, porque elas não se prepararam. Então, eu e você precisamos estar preparados para a volta de Jesus. E de forma bem simples e objetiva, como eu e você então podemos nos preparar para o retorno de Jesus? Primeiro, vivendo em comunhão com Deus. Aprofunda o seu relacionamento com Ele. Vá para a presença de Deus.
Estuda a palavra, ora, jejua, busque a Deus, clama ao Senhor. Como nós vimos agora no último domingo na nossa mensagem sobre vida, ética e felicidade, desenvolva aquela vida de comunhão com Deus, com o foco da vida no Senhor, com as prioridades acertadas nele. Viva na presença de Jesus. A comunhão é um aperfeiçoamento, a nossa comunhão é um aperfeiçoamento da nossa fé, da nossa trajetória com Jesus. Segundo, não só viver em comunhão com Deus, mas viver também com fidelidade a Deus. Fazendo da nossa vida esse lugar que não negocia a fé, fazendo com que a nossa vida esteja fiel, que nós vamos nos esforçar, e aí na hora H, hora que Jesus voltar, nós estaremos com Ele, porque mantivemos a nossa fidelidade, porque nós mantivemos o nosso coração firme no Senhor, porque mantivemos as nossas vidas colocadas nas mãos do Senhor. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 23 e 24, ele diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. É o amor de Deus que nos capacita a sermos fiéis. Se qualquer coisa mais do que a Deus, nós amarmos mais do que a Deus, nós trocarmos por qualquer outra coisa, nós não vamos demonstrar nossa fidelidade ao Senhor. No momento crítico, a nossa fidelidade a Deus, ela vai ser provada e nós então vamos mostrar e demonstrar para Deus essa fidelidade. E a fonte dessa fidelidade é o amor. O amor que nós nutrimos a Deus e a sua palavra. Agora eu quero finalizar com o texto do apóstolo Pedro, que ele resume muito bem a maneira como eu e você devemos nos preparar para a volta de Jesus. Ele diz assim, acompanhe o texto comigo, 2 Pedro capítulo 3, versos 10, 11 e o verso 14. Diz assim: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor. E a terra e tudo que nele há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele, em paz, imaculados e inculpáveis. Sabe o que isso significa? Que nós devemos viver a vida constantemente nos preparando para o encontro com o Senhor. Preparando como se isso já estivesse às portas para acontecer. Que o Senhor nos capacite a estar preparados e viver essa vida. Eu quero que você se prepare cada vez mais e anseie e deseje a volta de Jesus. Amém? Na próxima semana, nós vamos estudar os sinais relativos à igreja e à fé. Eu quero que você fique conosco e esteja atento àquilo que Deus vai ministrar aos nossos corações. Vamos falar com Deus? Feche seus olhos. Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra que foi dita, que foi ministrada, que foi estudada. Oramos a Deus para que o Senhor nos ajude e nos capacite a entender, ó Deus, a Tua vontade, vivermos, ó Deus, essa vida santa, justa e piedosa diante do Senhor e possamos também, ó Pai, entregar as nossas vidas e os nossos corações ao Senhor para que o Senhor reine soberanamente sobre cada um de nós. E possamos estar preparados, vivendo em comunhão com o Senhor, em fidelidade ao Senhor, para juntos um dia nós estarmos com o Senhor na eternidade. Abençoa o restante da nossa semana, que seja marcado pela Tua presença. Prepara o nosso coração para esse fim de semana, para a live do JM, para o nosso culto online no domingo, que o nosso coração se encha da Tua presença e possamos desfrutar da Tua companhia todos os dias da nossa vida. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você tem sido abençoado, compartilha, curta esse vídeo e não esquece, tá? Na próxima quinta-feira, 7h30 da noite, estaremos aqui para o nosso segundo estudo. Eu estou uma baita expectativa daquilo que Deus vai ministrar aos nossos corações, tá bom? Que Deus te abençoe, fiquem todos na graça e na paz do Senhor. Tchau!